Michel e Caetano, abre a câmera. Todos colegas, é um prazer ter todos aqui. É o professor Jânio, nosso tutor e orientador da matéria de penal. Estou na companhia dos futuros doutores Cássio Henrique, Michel Platini, Alexandre Silva, Caetano Porto. Eu sou Ana Cristina Oliveira. Nós estamos com o nosso trabalho, o abuso das medidas cautelares para obtenção da delação premiada. Abordando o nosso tema, nós estamos falando sobre o dilema do prisioneiro, atuando dentro da área do direito, e a teoria dos jogos, onde que ela atua, se é possível fazer isso ou não, como estão os agentes ali envolvidos, como seria visto dessa forma, se esse abuso ele é real ou não, e se é real, por que não ser. E para que dê continuidade ao nosso tema e nosso trabalho, eu passo para o meu colega Alexandre. Boa noite a todos. Vou falar agora sobre respeito a como surgiu a teoria dos jogos, como ela se dá. Então, a teoria dos jogos ela surge na década de 50, mostrando para nós que no meio do Norman, ele também futuramente ele ganhou corpo fundamental dessa forma por meio de John Nelson, que veio também do filme Uma Mente Brilhante. E aí também a teoria dos jogos, ela visa também defender e nem acusar. Na verdade, é fazer uma interação entre o juiz, o autor, o réu e até mesmo a promotoria. Então, ela tem uma relação que visa adotar a postura na qual o juiz se prepara para essa situação, o advogado se prepara e também as partes nessa situação. Então, a teoria dos jogos é o que eu penso e o que você pensa. Quanto mais você consegue antecipar essas ações do que o outro faz, você consegue entender o processo, entender os detalhes. Então, por exemplo, o promotor de justiça ele vai enfrentar o advogado. O advogado começa a fazer algumas coisas, encenações e tal, para querer plantar alguma forma de barganhar o processo. Mas, na verdade, o juiz tem que estar sempre preparado para isso. Então, não se aprende a negociar, se não vem estudo de negociar. Ele aprende realmente, pouco a pouco, fazendo acordos, começando com a delação premiada. Então, ela acaba também nessa discussão do acordo da persecução penal. Então, entra a colaboração para a forma da pessoa informar realmente para ter uma redução da pena, para que ela possa ter realmente uma forma para entender como que ela pode fazer esse acordo, os seus direitos ali diante disso. Então, por exemplo, mostra também uma instrumentação do processo penal com um mecanismo de diversas faces, que encontra atualmente uma disposição dela. E esse mecanismo ganha uma barganha muito oculta, porque nas relações surge um silêncio ensurdecedor por parte também do corpo do meio político, também com medo de seu telhado de vidro ser quebrado, né, ali, né, porque tem cobrir ali, estão naquela forma deles ali, mas não querem ser expostos. Mas então, para não omitir, então, o silêncio pretende até mesmo falar algo para poder ser liberado daquela situação, para ter uma pena menor. Então, agora eu passo a palavra para o Caetano, ele dá continuidade ao assunto. Boa tarde a todos, obrigado Alexandre, meu nome é Caetano e eu vou continuar a fala sobre o plano de jogo, que esse tal plano pode ser feito às cegas, né, que sem levar em consideração as táticas da parte contrária. Contudo, a melhor maneira de defender ou acusar, né, a outra parte é prevenindo as ações que cada um pode fazer na esfera processual. Essa teoria de jogos ela busca explicar como são envolvidas tais decisões da parte autor, da parte ré. No campo penal, ela auxilia o poder público se deve ou não beneficiar tal parte,
se por bem ou por mal. Eu passo a palavra agora para o Dr. Cássio. Boa noite a todos. Eu gostaria de estar explicando aqui para vocês em relação a esse instituto tão antigo, gente. O Instituto da Delação Premiada ele é um instituto polêmico, né, pelos doutrinadores aí, os doutores da lei, tendo em vista que ele faz uma troca, ele faz uma barganha, ou seja, a pessoa, para ser liberta de uma das medidas cautelares, que é a prisão preventiva, ela vai falar o que ela sabe. Ela vai trazer para o processo aquilo que é importante para o desenvolver do processo, tendo em vista que o processo ele tem suas fases e isso uma demanda maior, ou seja, não pode se falar em delação premiada sem falar do concurso de agente. O que no processo penal antigo se falava se chamava, né, de formação de quadrilha, agora aqui no processo penal é concurso de agente. Acima de 2 pessoas se torna concurso de agente. Então, quando se fala desse instituto, tem que se falar na pluralidade de pessoas, na pluralidade de agentes, tá? Ou seja, essa delação geralmente ela é aplicada no crime de colarinho branco, ou seja, para poder ter uma eficácia maior do processo, faz essa troca. Então aí, em relação à teoria dos jogos, o que é? É essa troca, é esse manuseio, é se usar as ferramentas que tem, é dar as cartas. Então tudo isso aí constitui para o processo penal mais eficácia, mais rapidez, ao meu ver, tá? Sendo que de forma mais rápida, ou seja, acontece determinadas ações policiais, como na Lava Jato. Nós tivemos aí o caso aí que envolveu Marcos Valério e tudo mais, que pessoas do alto escalão foram presas, pessoas que tinham informações privilegiadas também e tudo mais. Então, para que evite que essas pessoas tenham tempo de talvez interferir no processo, se usa a delação premiada para trazer a eficácia dela para o processo. Então aí lá no artigo 282 do Código Penal fala que quando não houver outra medida, se aplica a prisão preventiva. Mas aí entra a delação premiada aqui como um habeas corpus, pode-se dizer assim. Uma troca de valores aqui. Então, ao invés de eu ficar preso, eu vou lá e faço um acordo e ali eu posso responder o processo de liberdade, eu posso ter benefício no decorrer desse processo. Como que é isso? Então essa é a grande dúvida dos penalistas e o grande questionamento da inconstitucionalidade desse instituto. Então esse é o nosso tema aí, o tema que está sendo tão discutido entre a gente, um tema que nos faz crescer, um tema que nos faz querer entender mais sobre a dinâmica, sobre a mecânica do processo penal. Então, nós vamos estar debatendo mais vezes, espero, a respeito desse instituto. Eu vou passar a palavra agora para o meu colega aí, Michel, tá? O Michel Pratini, ele vai dar uma sequência aí, também trazendo alguma informação a respeito para a gente aí. Tá? Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos, colegas. Em resumo, o que o Dr. Cássio acabou de falar sobre a delação premiada, né? Ela é uma técnica de investigação consistente na oferta de benefício pelo Estado, na qual a delação premiada ocorre quando um investigado fornece informações úteis para que tenha uma solução de um crime, né, ou para esclarecimento de uns fatos apurados. No caso, o réu, em um processo penal, receba um benefício em troca de sua colaboração, né, com o Estado, evitando, assim, a prática de novos crimes. Passo a palavra para a doutora Ana. Eu agradeço meus colegas e faço uma abordagem aqui, que dentro dessa questão da delação, desculpa, deixei o áudio fechado. Dentro dessa questão da delação premiada, eu agradeço os colegas pela explanação de vocês. Existe também um questionamento. Existe um abuso, não existe? Porque nós temos a Lei 12.850, de 2013, que ela fala que tem que ser espontânea a delação.
E o fato de se prender alguém para estimulá-lo a deletar o outro ou não, usando o sistema do dilema do prisioneiro, que é um não sabe o que o outro disse, aí a pessoa vai e diz que determinado prisioneiro, que é parceiro de outro que está preso, já contou, já delatou. E deixa a pessoa presa ali, às vezes ameaça fazer uma transferência. Isso seria um sistema de tortura ou não? Né? Fica esse questionamento de várias operadores do direito, de todos que estão envolvidos dentro dessa questão, se realmente isso é viável ou não. Se está coagindo a pessoa a contar ou não, se ela tem liberdade ou não. Porque quando, a partir do momento que você pega a pessoa e a coloca presa, e ela não sabe se ela vai ficar presa ou não, e se ela tem a oportunidade de delatar alguém, ter algum benefício, de certa forma, alguns veem isso como uma forma de incentivo, obrigando a pessoa, não um incentivo, não uma opção dela, mas obrigá-la por coação da liberdade ou não, né? E aí fica esse questionamento. Se realmente, se os senhores acham que sim, concordam com essa visão ou não? Caetano, Alexandre... Nesse caso, Ana, só há de se lembrar que esse instituto é um instituto muito antigo, entendeu? Muito antigo mesmo. Então, se houvesse, né, inconstitucionalidade, eu acho que ele não seria tão presente no nosso ordenamento jurídico. Agora, é de fato que ele causa uma celeridade muito grande, porque a partir do momento que há informações cruciais para poder desenvolver o processo, ou seja, mais pessoas serão enroladas mais rápido, e o processo ele terá uma eficácia até financeira para o próprio Estado mesmo, e talvez poder pleitear recursos que estejam envolvidos nesse processo. É porque a teoria dos jogos, eles falam justamente sobre isso, né? Porque dependendo, você prever a ação do seu oponente, é você prever o que ele vai fazer. E para isso, dentro do direito, nós temos que conhecer muitas coisas ali, a norma, porque um juiz, como que você vai lidar com o juiz ali? Porque dependendo do juiz, ele vai ter simpatia pela causa ou não, às vezes, dependendo da situação e da doutrina que é apresentada até na petição. Porque a teoria dos jogos, ela estuda o seu oponente não para manipular, não é verdade? Mas para poder prever a interatividade que haverá ali e como vai se desenvolvendo, e dentro de um ambiente geral, como que nesse ambiente vai estar favorável ou não. Se aquela pessoa estará disposta, né, predisposta, até mesmo avaliando a condição no juiz do caso. Se o juiz é um juiz que pergunta muito, se ele não pergunta, se ele gosta de uma explanação mais longa, que doutrina que ele gosta, os advogados, a promotoria, qual abordagem que tem. Então, essa teoria dos jogos, ela vai fazendo esse peso para gerar um equilíbrio e ter o melhor resultado no caso de quem está usando. Porque tanto pode usar a acusação, como pode usar a defesa ou o próprio juiz. Não é verdade? Eu gostaria de perguntar... Lembrando também que esse delator, ele também tem certos benefícios, né? Porque ele é beneficiado, por exemplo, ele exige a proteção dele sendo como vítima ou testemunha, ele tem que contribuir com a identificação dos demais autores, né? Da ação criminosa, localização que a vítima e a integridade da vítima seja preservada, também a recuperação, na identificação da recuperação parcial ou total do produto que está envolvido nesse crime. É muito importante fazer isso, porque ela é eficaz também por um lado, mas há um debate muito grande, igual o Cássio acabou de falar, porque às vezes há um abuso aí nessa situação, né? Se você não, por exemplo, eu não estava muito por se não estiver podendo o processo, se o juiz usa de uma certa autoridade, você tem que denunciar, porque assim vai acontecer isso. Ou às vezes ele se sente pressionado por outros pressões externas, porque se você denunciar, você pressionar alguém ou falar alguém, você pode ter risco de morte. É uma situação de uma discussão muito grande ainda, que a gente tem que vai um grande debate ainda sobre isso. No contexto, o né? Caetano, no contexto, exatamente. Sim, Caetano. Bom, com isso, gente, a decisão do juiz teria até uma certa rapidez,
o juiz teria uma visão mais ampla e uma objetividade tremenda com o ônus, né, do plano de jogo, que você analisando a outra parte, analisando cada passo que ela teria que dar, né, taticamente ou de outros meios, tal ação seria menos prolixa e seria mais objetiva, até porque hoje os juízes de hoje em dia preferem, né, que muitos juízes são novos, preferem algo mais sucinto, mais objetivo. Isso, então eu acredito que o contexto geral, né, do nosso trabalho foi alcançado. Pergunto aos senhores se alguém quer fazer mais alguma declaração, algum acréscimo. Então, ficou bem Ou explanado. se podemos encerrar o debate de hoje. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, que assistiram o nosso trabalho. Obrigada ao professor Jânio. Vou deixar, né, para quem for ver no YouTube, os comentários e referências que podem se inteirar mais sobre a teoria dos jogos, porque um fato importante, a teoria dos jogos, ela foi criada por um matemático para poder interagir e a interação humana e antecipar os comportamentos, né? Então ela não foi criada para o direito nem para nenhuma outra área, mas ela pode ser usada em vários contextos. Obrigada a todos, obrigada colegas, foi um prazer imenso trabalhar com vocês, obrigada aos que estão nos assistindo e até mais, até o próximo trabalho. Obrigado a todos. Despeçam dos nossos Professor Jânio, a cada colega participante. Obrigado. Até mais todo mundo, com Deus, boa tarde para todos. Obrigado, Amém. abraço Com Deus. a todos. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Tchau.